Nascido em 1940 nos Estados Unidos e inaugurado em 1979 no Brasil, o McDonald's é uma daquelas marcas consideradas sinônimo de sucesso. Mas na prática, será que isso corresponde à realidade? Nesse vídeo vou contar para você qual a situação atual do McDonald's e o que esperar dessa empresa para os próximos anos. Meu nome é Fábio Boeri e sou jornalista, mestre em comunicação e consumo e empreendedor. Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Se existe uma marca que caiu no gosto do brasileiro, essa marca leva o nome de McDonald's. A admiração não está presente apenas entre aqueles consumidores que vão à loja comprar um Big Mac, tomar um sorvete de casquinha no quiosque do shopping, ou ainda fazer um pit stop no drive-thru quando não pedem o lanche pelo iFood. A marca McDonald's é super admirada também por empreendedores que sonham ou já sonharam em ser um franqueado dessa rede, que é referência global em fast food. Além do enorme glamour que carrega, é inegável a sua gigantesca popularidade. Sempre que você vê uma operação do McDonald's, ela geralmente está cheia de clientes. Logo, vem aquela ideia de que estamos olhando para uma mina de ganhar dinheiro. Mas convenhamos, será que o McDonald's é realmente um bom negócio? Como empreendedor, será que vale investir 5 milhões de reais para ser um franqueado? E como investidor, será que é uma boa ideia ir à Bolsa Americana comprar ações dessa empresa? Pois é isso o que veremos agora. Antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fazer parte desta comunidade comprometida com conteúdo de valor. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. É só pesquisar por Fábio Boeri. Acompanhe nossos posts diários e fique por dentro das notícias e análises do mundo dos negócios e da comunicação. Voltando ao nosso assunto, embora na boca do povo, acredito que muita gente não saiba exatamente como o McDonald's funciona por aqui no Brasil. Por isso, antes de falar de retorno financeiro e oportunidades, é importante contextualizar essa questão. Na América Latina, quem controla o McDonald's é uma empresa argentina chamada Arcos Dourados. Fundada em 2007 em Buenos Aires, essa empresa é a master franqueada do McDonald's americano. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você quiser abrir um quiosque ou um restaurante com a marca McDonald's, obrigatoriamente tem que pedir a bênção aos caras da Arcos Dourados. São eles quem tem o direito exclusivo de explorar e operar a marca na América Latina. Essa licença foi concedida pelo McDonald's dos Estados Unidos, que em troca recebe da Arcos Dourados um percentual da receita, os conhecidos royalties. Você usa e explora a minha marca e, como compensação, me dá uma parte de tudo aquilo que você ganha, uma parte da sua receita. Essa licença, no caso dos Estados Unidos com o Brasil, vale por 7 anos. Ao final do contrato, os termos são renegociados para definir se a parceria continua ou não. Esse modelo de licenciamento é bem comum no mercado. Você vê isso fortemente presente em inúmeros varejistas que operam especialmente em shopping centers. Em resumo, você paga pelo uso de uma determinada marca consolidada. Em troca, se beneficia do prestígio dessa marca, do seu valor intrínseco, da confiabilidade, do know-how. Não importa, por exemplo, não importa em que parte do mundo você esteja. Se lá houver uma determinada marca que você conhece, é quase certo que poderá usufruir do mesmo padrão de serviço que você consome no seu país de origem. Isso é muito perceptível no ramo hoteleiro, né? Hóspedes satisfeitos com determinadas bandeiras, que confiam em determinadas bandeiras, geralmente mantêm-se fiel à marca quando estão em viagem, seja a lazer ou a negócios. E qual que é o raciocínio? O raciocínio é não correr risco, não ter surpresas desagradáveis. Então, na dúvida, eu vou no que já conheço, no que sei que é bom. Voltando ao McDonald's, sabemos que na América Latina, a Arcos Dourados controla cerca de 2.200 lojas, sendo 1.400 próprias e o restante franquias. No Brasil, a rede tem quase 40% de participação de mercado. É mais ou menos a soma dos seus dois principais concorrentes, Burger King
e Subway. Por aqui, o McDonald's sempre teve uma imagem fortíssima, mas essa fama não correspondia muito ao que a empresa entregava em termos de resultado. Isso é, crescimento, lucro, dinheiro no caixa. Até 2017, o negócio crescia em linha com a inflação e com a expansão do número de lojas. Então, meio que ficava no 0 a 0 quando não dava prejuízo. Essa falta de consistência, inclusive, motivou no passado muitas brigas com os franqueados que ficavam decepcionados com o retorno e ainda muito bravos com as duras regras que precisavam seguir, mesmo operando no vermelho. Não foram poucos os processos na justiça e o número de franquias fechadas. No final de 2017, a coisa meio que mudou por causa da abertura de capital por parte do Burger King, que acionou o sinal amarelo na Arcos Dourados. Com medo de uma concorrência mais acirrada, a empresa resolveu se mexer. Foi então que trocou a sua diretoria e elegeu 4 prioridades na gestão. A primeira foi o marketing, tendo como símbolo de mudança uma linguagem mais abrasileirada, né? Um exemplo é a comunicação com o público, em que a palavra Mac não é mais expressa com as iniciais MC, e sim Mac, literalmente, letra por letra. Você percebe isso muito claro nas lojas. A segunda prioridade foi o investimento em tecnologia com a inserção de totens nas lojas, que agilizou o atendimento e deu mais flexibilidade no trabalho de visual merchandise. Uma terceira prioridade, talvez a mais relevante, foi o chamado 3D, Delivery, Drive-Thru e Digital. Essa tática convergia com um detalhe muito importante. Cerca de 70% das lojas eram de rua, o que facilitava a aplicação desse 3D, bem diferente de uma loja em shopping, onde sobram restrições operacionais. E a quarta prioridade foi rever para baixo a política de preços ante a ofensiva da concorrência e, com isso, ganhar competitividade, aumentar a participação de mercado e a escala nas vendas. Esse conjunto de prioridades andava em linha com o plano de expansão de lojas. Logo, resultou em uma substancial aceleração de receita nos anos de 2018 e 2019. As coisas andavam bem até que chegou a Covid e tudo mudou muito rapidamente, com lojas fechadas, demissões e os prejuízos decorrentes das limitações impostas pela pandemia. Mas apesar de todas as dificuldades, a crise serviu para mostrar que o McDonald's era a rede mais bem preparada para aquele momento crítico. Um dos diferenciais nesse contexto foi o apoio recebido do McDonald's dos Estados Unidos, que internamente em outros países da Europa e da Ásia já havia sofrido meses antes com a Covid. Essa prévia e amarga experiência permitiu aos americanos compartilharem medidas já testadas e muito produtivas dentro desse processo de absoluta instabilidade. Entre essas medidas de socorro estavam as renegociações com fornecedores e com locatários, além de uma contribuição do próprio McDonald's, que decidiu reduzir as taxas cobradas sobre as receitas da Arcos Dourados. O fato também da empresa argentina ter implementado bem antes da crise os mecanismos de delivery e drive-thru atenuaram de maneira substantiva os efeitos da pandemia. O plano foi tão bem sucedido que o McDonald's brasileiro se projetou como uma das poucas redes, se não a única, a dispensar a busca por aumento de capital para dar conta das dívidas, além de manter a margem das receitas mesmo durante a pandemia. O bom trabalho ficou mais evidente a partir do segundo semestre de 2021, quando, com a pandemia já relativamente controlada, o mercado constatou que 1/3 dos restaurantes brasileiros acabou fechando suas portas e quem sobreviveu no ramo da alimentação precisou elevar seus preços para tentar se reequilibrar. Diante desse cenário, com menos oferta de restaurantes e concorrentes enfraquecidos, o ambiente ficou muito mais favorável para o McDonald's no Brasil. Em resumo, a rede chegou mais preparada para a pandemia e saiu dela muito mais forte, tanto que a receita com vendas no segundo semestre de 2021 superou o mesmo período de 2019, no pré-pandêmico. Outro ponto importante é que a estratégia do 3D, Delivery, Drive-Thru e Digital se fortaleceu e a rede ampliou de 20% para 30% as receitas oriundas desse modelo de operação.
Isso foi fundamental em um setor em que o custo fixo geralmente é maior que o custo variável, obrigando você a elevar cada vez mais o volume de vendas para diluir as despesas e aumentar a sua margem de lucro. Com todas essas mudanças, o McDonald's ganhou no Brasil 5% de mercado nos últimos 18 meses e vem dando sequência de maneira mais sólida ao seu plano de expansão, que prevê 200 novas lojas nos próximos 3 anos e 1.000 lojas nos próximos 10 anos. Portanto, é um histórico recente que aponta para projeções bastante animadoras em que pese a complexidade e o alto risco representado pelo setor de varejo alimentício. Em termos de valor, alguns analistas do mercado entendem que o preço atual da ação é o mais barato na história da Arcos Dourado, justamente em um período em que a companhia vive a sua melhor fase operacional desde a fundação. Olhando para os principais indicadores financeiros, os números realmente são atraentes, considerando que o retorno sobre o capital investido é da ordem de 20% ao ano e o preço da ação é negociado a 5 vezes o EBITDA. Quanto ao endividamento, que é um ponto bastante sensível quando falamos de um setor tão exposto a juros e inflação, a dívida líquida está em 1 vez o EBITDA, que é um nível de alavancagem bem confortável. Observando os números mais recentes, a empresa, no segundo trimestre deste ano, registrou um lucro líquido de 14,4 milhões de dólares, que é mais que o dobro do mesmo período do ano anterior, com aumento de quase 50% na receita. Atualmente, a Arcos Dourados está valendo na Bolsa Americana algo em torno de 1,5 bilhão de dólares, mas há de se considerar que este valor não inclui ativos importantes como os terrenos da companhia, avaliados em torno de 1 bilhão de dólares. Chamam a atenção ainda 2 pontos que me parecem relevantes. O primeiro é a capacidade de a empresa manter-se muito competitiva no preço de seus produtos, pois a ideia é repassar o mínimo de aumento aos clientes, mesmo com esses níveis de inflação. Aí vem a pergunta, né? Mas como o McDonald's conseguiria fazer isso? Simples, apoiado no contínuo ganho de participação de mercado, que resulta em mais vendas e, por consequência, em uma melhor margem. É uma espécie de círculo virtuoso. O segundo ponto é o potencial de expansão. Apenas para efeito comparativo, nos Estados Unidos há um McDonald's para cada 25 mil habitantes. Na América Latina, essa proporção de cobertura é 10 vezes menor, uma loja para cada 250 mil habitantes. Mesmo a gente ajustando esses números conforme o perfil socioeconômico das duas regiões, não há como negar a existência de uma demanda reprimida com real espaço para crescimento na América Latina. Aqui vale lembrar uma notícia que publicamos no Instagram e nos shorts sobre a inauguração no final de agosto de mais uma fábrica da Marfrig no Mato Grosso do Sul. O objetivo do investimento de 130 milhões de reais é um só: aumentar em 24 mil toneladas o volume de produção de hambúrgueres para atender a quem? Exatamente ao McDonald's e parte dos seus concorrentes. Traduzindo, grande parte dos movimentos faz sentido e vai na direção do aumento de consumo da população e consequente crescimento das vendas, dos resultados. Mas aí você com toda a razão vai me questionar: Fábio, então investir em McDonald's é um bom negócio? Minha resposta: é uma empresa que eu não tiraria do radar, embora não seja muito simpático ao setor de varejo, especialmente o de alimentação. Trata-se de um segmento em que a guerra de preços é constante e em níveis bem ofensivos. Quem não tem caixa, quem não tem musculatura, tende a ser engolido. Outro ponto é o mercado fortemente sensível a fatores macroeconômicos, portanto, dependente de PIB e de movimentos no mercado externo. Resumindo, Arcos Dourados, ou McDonald's, se você preferir, vive de fato uma boa fase. É uma empresa aparentemente barata, mas que não deixa de ser uma opção de grande risco por estar numa região muito turbulenta politicamente, como é a América Latina. Sendo dependente do macro, não está livre de, em algum momento, ver a chapa esquentar mais do que o necessário. E o segundo componente de risco embutido nesse tipo de investimento é a própria licença junto ao McDonald's dos Estados Unidos.
O atual contrato com a Arcos Dourados vence em 2027 e tudo indica que, pelos resultados recentes, são grandes as chances de renovação. Mas chances são só chances, não são garantia. E mesmo se renovado, quais seriam as bases desse contrato? É preciso colocar tudo isso na conta. Para finalizar, quero deixar aqui 3 lembretes. O primeiro é: não deixe de se inscrever no nosso canal para continuar recebendo atualizações sobre esse tema. O segundo é: a Arcos Dourados, controladora do McDonald's na América Latina, é negociada apenas na Bolsa Americana. Seu ticker é ARCO. Portanto, se você tiver interesse em mais detalhes sobre esse ativo, dê uma busca usando esse ticker ou vá direto no site da empresa que está aqui embaixo na descrição. E o terceiro é: se não assistiu, assista Fome de Poder, um filme nota 10 e indispensável para quem gosta de estratégia, negócios e, claro, muita polêmica. Nele está boa parte da história desta marca incrível que é o McDonald's. E aí, bateu aquela fome de Mac? Muito obrigado por sua companhia, um abraço e até a próxima.